Eu vou ler um texto que a Júlia Panadès escreveu para o livro de poemas da Mariana Paz, que eu adoro, amo, gosto muito, que se chama Verbo do Rio. Poema canoeiro. As palavras se movem atraídas pelo destinatário. A incumbência leva a escrita, o empenho ganha um corpo de palavras, a leitura em voz alta captura atmosferas imprevistas, o fluxo movente se reescreve, em ondas acontece. Minhas mãos ensaiam o modo mais delicado entre a rasura e a profundidade de tocar o Verbo do Rio, livro de Mariana Paz. Estávamos as duas no ateliê onde o livro foi editado, quando ela me encomendou a escrita para a semana que vem, pois já estava tudo pronto, só faltava a sua apresentação. Aproveitei nossa mútua confiança para formular 3 perguntas anotadas de improviso no caderno. Com a caneta nas mãos e o caderno de notas aberto, liguei o gravador. Como o poema começa para você? No instante do poema, ela disse, no instante que atravessa o tempo, no instantâneo de uma passagem entre um estado e outro, na vidência prestes a escapar, no movimento vertiginoso, na emoção, na devoção, na comoção do corpo. O poema vem no encalce de alguma sensação, no intervalo aberto de uma quase imagem. Algumas vezes eu escrevo, outras eu esqueço. Você escreve poemas delicados, ofertados. Como o destinatário atua no seu texto? É outra pergunta da Júlia. As pessoas chegam ao poema. O poema é uma visita e uma contemplação. Mas não são apenas pessoas que chegam também sensações. As sensações caminham e o poema acontece na atenção ao que vem. É necessário hospedar o corpo de palavras enquanto ele vai se formando subitamente e aos poucos. É importante acolher o sumo do poema e também os modos estranhos que ele assume. Outra pergunta da Júlia. E esse livro? Que coisa é esse livro? Esse livro é a neblina do jardim do quintal. É a ramagem escalando os muros e as crianças, nascendo na curvatura materna. É o intervalo chuvoso nublando a passagem dos meses em anos. Esse livro é a coragem das entrelinhas e a salvação impressa dos cadernos sem pauta. É um trabalho de corte e costura, matéria afetivamente composta por pessoas e para pessoas. É a abertura da vista para além do quintal. É a perda do controle sobre o sentido e a confiança na aparição, na revelação, na dança. Verbo do Rio é uma experiência entre a perdição e a ancoragem. É uma rede trançada entre o chão e o vão. Para escrever esse texto, não precisei ouvir a gravação de voz com as respostas da Mariana. Usei as notas de nossa conversa como quem colhe pedrinhas no riacho. Com a memória das palavras incumbidas pelo instante do poema, contemplei a perda gradual de um frescor translúcido a se tornar opacidade. A sorte desse livro estava inscrita na ruga de um seixo branco, palavra que cai da neblina na montanha, o poema canoeiro atravessa o Rio da Morte. Júlia Panadès, outono de 2019. Cabelos soltos sobre a túnica branca, as coisas e o mundo, vértices da bifurcação. A lua me olha o gozo, sem ânimo ou vestido. Poesia em contato, com força nenhuma. Para mim, o poema é quase uma concepção, né? Quase um parto. Eu não escrevo de uma forma controlada e
calculada. O poema para mim é sempre muito visceral. O que me inspira é justamente o excesso. Esse excesso que me habita é a abundância da vida, da morte, da dor, da alegria. Tudo que excede, tudo que eu não dou conta, tudo que me toma, vira alguma coisa. E melhor que vire poema. Bom que vire poema. Às vezes eu sou tomada realmente de uma iluminação, né? Não no sentido da iluminação divina necessariamente, mas um encontro com as coisas muito profundo, e desse encontro com as coisas às vezes saem poemas, e muitas vezes também saem poemas do próprio poema, né? Da própria escrita. A própria escrita proporciona esse encontro com as coisas que me habitam, ou me habitaram, ou estão comigo agora. Na escrita elas aparecem e é através do poema que elas aparecem. Desejo que as palavras se desviem de mim. Busquem as coisas onde estão as coisas. Ela quebra o prato na parede. Ninguém entende. O parto parte. A forma curta. Eu acho que essa pergunta tem muito a ver também com como eu crio, como a minha poesia acontece. Como eu falei dos excessos, né? O meu texto também é muito excessivo. Quem olha a minha forma curta não imagina, né? Que meu texto é super excessivo, super cheio. E ele acontece dessa forma. É assim que eu consigo acessar os conteúdos, né? As coisas as palavras. E acontece sempre num texto, como eu disse, visceral, cheio, forte. E eu falo que eu escrevo de um lugar entre. Não é um lugar consciente e também não é uma hipnose. Mas é um lugar entre. Eu procuro entrar nesse lugar entre, para que a poesia aconteça. E desse lugar entre o texto sai, um texto que eu procuro que ele me procure, eu procuro que ele me encontre, né? E desse texto que acontece, saem as pequenas pérolas, né? E, na verdade, eu entendo hoje que eu sou uma mineradora. Eu concebo primeiro a pedra bruta, e a edição do poema, a busca do poema acontece nessa mineração. Mas eu sempre trago uma pedrinha colorida, transparente. Acho que eu também poderia dizer que é um processo de mergulho, né? Tem um trabalho da Adriana Varejão tão bonito, que são as mergulhadoras que encontram pérolas. Elas mergulham sem nenhum tipo de cilindro, nenhuma proteção, e elas procuram essas pedras. Eu acho que eu faço isso no poema. É minha alegria, é o que me faz querer escrever, essa busca. Restos de carne na enseada luz quente. Escárnio. O fel escorre a clara ira.
Sobre a natureza, na minha escrita, a natureza é um lugar que eu me sinto muito à vontade na natureza. É a questão da diminuição dos estímulos. Eu acho que é muito importante para mim. É um lugar onde há mais silêncio, apesar de haverem muitos sons. O silêncio, na verdade, não existe, né? Esse silêncio. Visualmente também é um lugar de descanso do olhar. A presença do corpo é sentida. O nosso corpo está muito presente na natureza. Então, isso tudo eu acho que me traz para um lugar que me faz muito bem. E eu vivo cercada da natureza, vivo nas montanhas de Minas, no Cerrado, na Canga, num lugar de minério, e faço caminhadas constantes nesse lugar. Amo andar na natureza, é vital para mim, e trago sim essa natureza para a escrita. Volto, não encontro. Desço o rio até a palma da mão do Cristo. Marco o tempo com o fio do rio. O cansaço é um quarto escuro. A vidraça quebrada se mantém, sem estilhaço. Sobre como eu crio, já falei sobre isso, né? Crio desse lugar entre. Esse lugar entre é muito bom. Deveríamos habitá-lo mais. Sou também uma artista plástica e acredito que eu crio muito na relação com a matéria. Na arte, isso acontece, nas artes plásticas, isso acontece de uma forma mais visível, mas a letra, né, a palavra, também é matéria, né? E então eu também trabalho com a matéria da palavra. Trabalho com a palavra como matéria. Uma matéria que pousa, né, na materialidade. A palavra pousa na materialidade, mas também habita muito outros lugares que poderíamos dizer como imaterial. Então, talvez eu trabalhe um pouco com esse ponto de contato entre a matéria e o sonho. Esse lugar da trama, talvez se imagina uma transparência, uma trama fina que muda tudo. Sem ela, tudo seria diferente. Tem tanta coisa para dizer, né, sobre a forma de criar. A criação não é fácil para mim, por causa dessa disposição necessária, né, para a criação. Mas como eu disse, mesmo que demore para perceber, sempre tem alguma coisa ali. E aquele tempo deitado, né, no texto, tanto na leitura quanto na escrita, ele não é em vão. Mesmo que seja dolorido.
São pistas no caminho, são marcas. É isso.